Olá, meus caros. O Evangelho deste domingo, dia 23 de agosto, nos mostra a continuação daquele episódio em que Cristo caminha sobre as águas e Pedro tem a coragem de ir ao seu encontro. O relato termina com a espontânea confissão de Pedro, que surpreso diz: "És verdadeiramente o Filho de Deus." Hoje, Jesus pergunta aos seus discípulos sobre o que o povo diz dele. Esta pergunta, no fundo, é para levá-los a refletir e a superar a simples opinião pública, pois eles tinham um conhecimento mais direto e íntimo com a sua pessoa. Isso nos faz refletir sobre muitas opiniões que, só por serem consenso, são aceitas por nós, sem muitos questionamentos. É preciso sempre recorrermos ao bom senso e saber que muitas coisas ditas normais, porque todo mundo aceita, na verdade, não são normais. São apenas comuns, corriqueiras, ou fazem parte do consenso, mas na verdade são anormais e erradas. É preciso sempre o recurso à verdade, como dizia São Bernardo de Claraval. No Evangelho deste domingo, muitos diziam que Cristo era João Batista, ou Elias, ou Jeremias, que eram personagens ilustres e muito importantes, mas muito distantes do Messias, que era o próprio Cristo ali diante deles. Pedro, mais uma vez, se destaca dentre os 12. Sem hesitar, diz que Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo. Pedro nos surpreende pela sua fé convicta em Jesus Cristo e pela sua ousadia sincera. Falta-nos esta ousadia de Pedro, que denota um coração simples, como o de uma criança que simplesmente confia nos seus pais. Jesus lhe dirá: "Feliz és tu, Pedro, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus." De fato, sem uma iluminação interior por parte de Deus, seria impossível um ato de fé assim tão explícito na divindade de Cristo. A partir desta profissão de fé de Pedro, Jesus lhe revela a sua missão, dizendo: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as potências do inferno não prevalecerão contra ela." Cristo compartilha com aquele humilde pescador a sua função de ser pedra fundamental da nossa igreja, um edifício espiritual tão sólido que poder algum conseguirá abater, nem mesmo o diabólico. E Jesus diz ainda: "Te darei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus." Isto é, ele teria o poder de condenar ou absolver, excluir e acolher não só as pessoas, mas também doutrinas e costumes. E tudo isso ratificado no céu, por Deus mesmo. Para tanto poder assim, promete Cristo sua assistência. É Cristo o fundador da nossa igreja, e ele compartilha com Pedro o dever de edificá-la. Se isso pode ser contestado por uma sociedade excessivamente racionalista e contrária a toda autoridade, o cristão autêntico tem de reconhecer o que estabeleceu Cristo para tornar mais seguro ao ser humano o caminho da salvação, da felicidade e da nossa realização plena. Não cabe a nós julgarmos os planos ou as ações de Deus. Devemos, pelo contrário, repetir como São Paulo na segunda leitura deste domingo, que diz: "Quão impenetráveis são seus desígnios, Senhor, e inacessíveis os seus caminhos." Que pela intercessão de São Pancrácio, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz.